Olá, queridos, mais uma vez com vocês aqui, Pastor João Márcio, para darmos seguimento ao nosso estudo sobre as disciplinas espirituais. Nós tivemos aí 8 semanas caminhando com vocês a respeito da comunhão, da prática, do conhecimento da comunhão, e teremos agora nas próximas semanas essa caminhada, que eu creio que será uma caminhada maravilhosa. Vamos caminhar sobre o conhecimento da palavra de Deus, vamos crescer, vamos aprender a lidar com a palavra, vamos meditar, vamos decorar, vamos destrinchar mesmo os textos da palavra de Deus, e tenho certeza que será um tempo de muito proveito para nós. Eu já te convido a permanecer comigo, vamos estar juntos nessas semanas, vamos perseverar, porque a palavra de Deus, ela faz muita diferença nos nossos dias. E a gente, além de estudar os textos da palavra de Deus, nós teremos como novidade nesse estudo um livro de apoio, né? Teremos um livro de apoio. O nome desse livro é Como Estudar a Bíblia Sozinho. Tem como autor o nosso amado irmão Tim LaHaye, né? Esse livro foi escrito pela editora Betânia, e a gente vai estar usando ele como nosso suporte, como apoio nessas semanas de estudos. Então, nas próximas semanas, a gente vai estar caminhando, vamos estar lendo, aprendendo a ler, aprendendo a interpretar, aprendendo a observar melhor a palavra de Deus. E semelhante ao estudo da comunhão, nós teremos esse tempo aqui, vocês vão estar tendo esse tempo comigo aqui, né, um período não muito longo, né, para não te cansar, mas nós estaremos juntos aqui por alguns minutos, ministrando a palavra, ministrando um estudo, e você também terá durante a semana uma pequena tarefa, né, de aprendizagem, para que você possa estar aplicando o conhecimento que a gente está adquirindo aqui nas lições. Amém? Então, como palavra introdutória, hoje eu quero trazer para você a importância da palavra de Deus na vida dos cristãos. Nós precisamos conhecer, queridos, e saber aplicar os conhecimentos bíblicos em nosso favor. Então veja só o que Paulo fala, né, para o seu discípulo Timóteo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, o versículo 15. Ele diz assim para Timóteo: procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem ou maneja corretamente a palavra da verdade. Hoje observamos uma triste realidade. Muitos cristãos não têm tido muito contato com a palavra de Deus, com a Bíblia, e por isso enfrentam muitas dificuldades e cometem muitos erros. Jesus, porém, lá em Mateus 22, 29, disse: errais não compreendendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso, gostaria de te desafiar mesmo a continuar firme conosco, comigo, até o final desse estudo. Tenho certeza que você não irá se arrepender. Amém? Será uma caminhada de muito conhecimento e também prática da palavra de Deus. Fazendo uma breve reflexão da nossa realidade, pensando um pouco em nós, a nossa realidade que nos cerca, qual seria, no seu entendimento, um percentual das pessoas da sua igreja que estudam a Bíblia de maneira individual? Qual percentual será que da nossa igreja, da sua igreja, tem estudado a Bíblia de maneira individual? E desse percentual de pessoas que estudam a Bíblia
de maneira individual, qual que seria a regularidade, qual que é a quantidade, a regularidade desse estudo dessas pessoas? Você mesmo tem tido o hábito de estudar a Bíblia? Tem separado um tempo para estudar, para meditar na palavra de Deus? Esse assunto, ele causa um certo incômodo na gente, né? Sempre quando a gente vai falar sobre ele, a gente fica um pouco incomodado. Nós sabemos que a gente precisa ler, estudar a palavra de Deus, a Bíblia, mas de fato a gente não consegue. Muitas dificuldades são mencionadas por muitos cristãos quanto ao fato de não conseguir estudar a Bíblia com regularidade. E nesse estudo aqui introdutório, eu quero falar um pouco dessas dificuldades afirmadas e de algumas sugestões de como você pode melhorar o seu tempo com Deus, o seu tempo de estudo da palavra. Então, a primeira coisa que as pessoas geralmente elas afirmam quanto à questão da sua dificuldade, quanto a estudar a Bíblia, é a falta de motivação e dificuldade de concentração. Então, a primeira coisa que as pessoas geralmente falam: olha, eu tenho dificuldade, eu tenho falta de motivação, estou desmotivado a ler, estudar a Bíblia, e eu também tenho dificuldade de concentração, né? Não consigo concentrar. Então, algumas pessoas dizem o seguinte: abrir a Bíblia para um estudo pessoal é uma luta, e quando eu tenho tempo para descansar ou fazer o que eu quero, acabo fazendo outras coisas e eu não leio a Bíblia. Como que a gente pode vencer essa dificuldade? Se sua dificuldade está na falta de motivação, segue algumas dicas que podem te ajudar. Primeiro, aprenda a descansar. A maioria dos cristãos, queridos, levam uma vida tão corrida, tanta coisa, a gente gasta tanta energia emocional, espiritual para fazer algo que requer muita iniciativa própria. Ler a Bíblia não vai acontecer se não tivermos uma disciplina, e mesmo que seja para o nosso próprio bem, às vezes a gente não tem essa motivação. Então, o mandamento bíblico de descansar um dia, né, em 7, geralmente se perde no nosso ativismo. A gente faz tanta coisa que a gente não valoriza esse fato de que a gente precisa descansar. Em Gênesis 2, versículo 2 e 3, a palavra de Deus diz assim: no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia ele descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Também lá em Êxodo 20, versículo 8 a 11, o texto da palavra de Deus diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, trabalharás 6 dias e neles farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tua cidade. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia ele descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia. Então, a primeira coisa, aprenda a descansar, né? Eu chego a dizer, nós fizemos um estudo alguns anos atrás que dizia: olha, não descansar é pecado. Então nós precisamos aprender a descansar. Segunda coisa, avalie a sua saúde, o seu estado físico. Vamos fazer algumas perguntas. Você está dormindo o suficiente? Você faz exercício físico o suficiente? Se alimenta bem, sem exagero? Se o seu estado físico não é bom,
isso vai influenciar bastante a sua vida espiritual e a sua motivação. Outra coisa, mude o ambiente. Às vezes você não tem um lugar sossegado para meditar na palavra. Nesse caso, deveria procurar esse lugar. Se a gente não tem um lugar adequado para a gente meditar na palavra, certamente vai ser interrompido, certamente vai acontecer alguma coisa que vai atrapalhar o seu estudo da palavra. Outra coisa ainda, avalie o seu envolvimento na vida de outras pessoas. Pode ser, querido, que você esteja envolvido ou envolvido demais, ou que não esteja envolvido o suficiente. No primeiro caso, você pode afundar emocionalmente. No segundo caso, você vai precisar procurar mais envolvimento, pois uma das coisas que mais motiva a procurar respostas de Deus e de sua palavra é para encontrar respostas que ajudem a necessidade de pessoas que estão à nossa volta. Então, uma outra situação que pode te ajudar quanto à sua motivação: encontre alguém, um companheiro, uma companheira de estudo e oração. Muitas vezes uma segunda pessoa ou um grupo pequeno, ele pode trazer bastante alento à sua vida espiritual, como está lá em Eclesiastes 4, de 9 a 12, aquele texto que a gente é melhor serem dois do que um, né? Então, quando a gente está junto com outras pessoas, a gente tem mais sucesso. Uma outra coisa importante procure usar uma versão da Bíblia que seja uma versão mais popular, de melhor entendimento, de mais fácil entendimento, né? Algumas versões elas são de difícil compreensão. Então, uma versão mais popular interessante, vai trazer mais motivação. Leia livros que falem de motivação, também isso vai te ajudar. E ore sempre, né? Ficou por último aqui, mas não quer dizer que é a última coisa que você vai fazer. Então, ore e ore sempre, antes de começar o estudo, submetendo-se a Deus, pedindo mesmo a Deus, para que Deus traga essa disposição, essa alegria. Lá em Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8, o texto da palavra de Deus diz assim: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as suas mãos, e vocês que têm uma mente dividida, purifiquem o coração. Então, nós temos um inimigo, né? Esse inimigo, ele está pronto a nos afastar de Deus, das coisas de Deus e principalmente da palavra de Deus. Então, ore sempre. Amém? Uma segunda coisa, ou uma segunda reclamação que as pessoas têm quanto a dedicar-se ao estudo da palavra é falta de tempo. Então, a segunda coisa é falta de tempo. Então, nossa vida é tão corrida que dificilmente a gente encontra tempo para o estudo pessoal da Bíblia. Geralmente, quando a gente tenta tirar um tempo para esse fim, nós estamos tão cansados que o proveito é muito baixo, quase nulo. Então, o que podemos fazer para melhorar o nosso desempenho quanto ao uso do nosso tempo, principalmente no estudo da palavra de Deus? Então, primeira coisa que eu vou sugerir para você: aprenda a dizer não. Palavrinha não, aprenda a dizer não. Quem está falando para vocês aqui é uma pessoa que tem uma dificuldade enorme. Mas eu aprendi que se você não souber falar não, você vai se perder no seu tempo. Então, se você não aprender a dizer não, nunca viverá segundo as prioridades divinas. Sempre viverá na tirania do urgente. Então, uma forma de dizer não é nunca tomar um compromisso sem confirmar primeiro com seu cônjuge ou com Deus. Aprendi essa lição bem especial.
Então, quando alguém pede alguma coisa para você, peça um tempo. Fala assim, olha, me dá um tempo, porque eu preciso falar. Se você é casado, né? Você tem um hálito forte. Então, primeiro eu preciso conversar com a minha esposa e depois, se for uma coisa um pouco mais séria, eu preciso orar um pouco a esse respeito. Então, depois eu te dou uma resposta. Isso vai te ajudar, né? E uma segunda coisa, escolha quais atividades você vai eliminar da sua vida. Geralmente, a gente está sempre acrescentando atividade na nossa vida. Geralmente, a cada semana tem alguém tentando colocar mais uma coisa para a gente fazer. Mas o que a gente precisa é tomar o caminho contrário. A gente precisa aprender a escolher atividades que a gente vai repassar. Atividades que outra pessoa pode fazer em nosso lugar, que não necessariamente precise ser nós que vamos fazer. Então, comece a pensar. Eliminar não é fácil, pelo contrário, é muito difícil. Mas ainda pior é decidir suprimir alguma atividade na sua vida, é deixar como está. Então, isso vai trazer muita... E se a gente não toma um cuidado e nenhuma decisão nesse sentido, a gente vai começar a cortar pessoas, entendeu? Geralmente, a gente vai cortar as pessoas que estão mais próximos de nós, né? Que são os nossos filhos, que são os nossos cônjuges, a gente é casado, e o nosso tempo com Deus. Então, a terceira coisa, aprende a delegar. Aprende a delegar. Então, você deve fazer uma lista com regularidade de suas atividades e pensar quem poderia estar assumindo essas coisas no seu lugar. Às vezes a gente fica muito preso pensando que só nós que conseguimos fazer aquilo. Não, isso aqui é só eu que sei fazer, ninguém mais sabe fazer. E isso não é verdade. Pode ser que tenha pessoas próximas de você que consiga fazer o que você está fazendo até com melhor qualidade. Então, aprenda a delegar também. Uma quarta coisa, e até voltando nessa terceira ainda, essa questão de delegar. Os próprios apóstolos, lá em Atos 6, versículo 4, eles dizem uma frase bem forte, que é: nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Isso tem a ver com a instituição dos diáconos, porque havia uma situação na igreja primitiva onde as pessoas estavam em falta de seus... não estavam sendo cuidadas direito, as viúvas e tal, então estavam sendo reclamados, né? Os apóstolos estavam passando por essa reclamação e eles falaram: nós não temos como parar de fazer o que a gente está fazendo para dar assistência para o povo. Então eles estabeleceram os diáconos para fazer essa tarefa e eles disseram: nós continuaremos focados na oração e na palavra. Uma quarta coisa, submeta-se a um líder, a um pastor, a um discipulador, alguém que pode te ajudar a avaliar a sua agenda, o seu tempo, aquilo que você está fazendo, porque às vezes a gente está tão envolvido em tanta coisa que a gente não consegue visualizar isso. Então um líder, alguém que está por fora da minha vida, pode me ajudar a avaliar melhor se eu estou usando ou não o meu tempo de maneira correta. Um sexto ponto, estabeleça um tempo e um lugar de se encontrar com Deus a cada dia. A cada dia precisa ter um tempo, estabeleça esse tempo, estabeleça esse lugar. Esse lugar precisa ser um lugar seguro, um lugar confortável. Você precisa ter um tempo definido, porque senão você se perde. Geralmente, como a gente fala, como a gente não tem um hábito, enquanto a gente não gera esse hábito, outras coisas vão tomar o lugar. Então, se eu não defino um tempo, para esse fim, acaba se perdendo. Então, uma outra sugestão, faça retiros espirituais periódicos, pelo menos a cada trimestre. Eu tenho feito isso e isso tem sido uma grande bênção na minha vida. Esse retiro espiritual é um tempo para você ficar sozinho com Deus, que seja um dia todo,
se puder ficar mais de um dia, maravilhoso, mas se não, pelo menos um dia, que você passe todo ele na presença de Deus e ouvindo a Deus sem interrupção, em um lugar onde as pessoas não te encontram, né? Então, se você tem alguém de confiança, sua esposa, alguém próximo, então você diz aonde você está, o que você está fazendo, dá o telefone para essa pessoa. Então, se essa pessoa te acionar, você sabe que é uma coisa importante. Caso contrário, fique ali em meditação com Deus. Uma outra coisa, nós falamos sobre isso recentemente em uma palavra na igreja: aprenda a avaliar as suas prioridades. Aprenda, seria muito bom você reavaliar essas prioridades pelo menos 4 vezes por ano. Seria muito interessante. Preste contas quanto ao seu tempo devocional. Muitas vezes nós somos motivados e ajudados a manter nossas prioridades quando a gente precisa prestar conta. Então, se eu estou fazendo um plano, se eu tenho algo definido, então aí vem de novo a importância da gente estar junto com mais alguém, né? Essa companhia vai nos ajudar a ir mais longe. Então, uma terceira situação ou dificuldade que é apresentada quanto à questão das pessoas se aplicarem na palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus, é a dificuldade de compreensão ou entendimento dos significados espirituais da Bíblia. Então as pessoas não têm, eu tenho dificuldade, né? Uma das reclamações que a gente tem ouvido com frequência é que existe muita dificuldade de compreensão dos textos bíblicos, as palavras, as afirmações. Também falta compreensão dos significados espirituais quando se lê a Bíblia, a palavra de Deus. Como é que a gente pode melhorar a nossa compreensão e o nosso entendimento sobre essas significações espirituais? Então vamos lá. Quanto à compreensão do texto bíblico em si, já dei esse toque aqui, vou falar de forma mais específica, né? Procure uma versão da Bíblia mais simples, mais atualizada e de clara compreensão. Nós temos hoje várias versões, né, da Bíblia e todas elas nos ajudam a melhorar a nossa compreensão. Nós temos, por exemplo, eu tenho aqui, até eu trouxe para mostrar, né, tem a Bíblia Viva, né, tem a Bíblia na linguagem de hoje, tem a Nova Versão Internacional. Então a gente tem várias expressões, versões da palavra de Deus que nos ajuda a entender. Não é? Um segundo ponto que pode te ajudar quanto ao texto bíblico é estudar em grupo, né? Quando a gente estuda em grupo, isso ajuda a gente a ter novas perspectivas. Quando você está estudando, você fala algo da Bíblia e a outra pessoa fala também. Então você, ouvindo a perspectiva do outro, as perspectivas elas vão nos ajudando a compreender, a clarear mais o entendimento do texto, né? Então, tendo a oportunidade de expressar a nossa compreensão e ouvir também a compreensão dos outros, isso vai ajudar, né? Isso pode acontecer na sua família, com alguém, pode ser no seu trabalho, pode ser alguém da igreja, um grupo pequeno, né, que você faça, o discipulado, que pode te ajudar. Uma terceira coisa que pode te ajudar na compreensão do texto da palavra de Deus, queridos, é comparar versões. Agora há pouco eu falei, né, de algumas versões, e essas comparações de versões do texto bíblico acabam nos ajudando. Eu falei aqui agora, né? Então, por exemplo, a Bíblia Viva é uma paráfrase. Então, quando você lê algum texto da palavra aqui, então é muito interessante a forma. Quer ver? Vamos pegar aqui um texto muito conhecido, Salmo 23. Vamos lá, Salmo 23 da Bíblia Viva. Olha que interessante que fica. O Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo de que preciso. Não é? A linguagem de hoje fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, tem essa Bíblia, não sei se você já viu falar sobre ela, a versão dela é a Mensagem. Então, são várias traduções, e quando você compara essas traduções,
né, das linguagens da Bíblia, você vai trazendo maior compreensão. Então é claro que a gente não tem em casa, como eu estou mostrando para você, eu sou privilegiado, tenho muitas Bíblias. Talvez você fale, não, pastor, mas malemar eu tenho uma Bíblia, né, uma versão. Mas hoje, graças a Deus, nós temos a tecnologia a nosso favor. Nós temos a internet, não é? Nós temos o celular, o aplicativo. Você entra e faz todo tipo de pesquisa e na tela do seu computador você vê lá 5, 10 versões ao mesmo tempo e pode te ajudar a comparar. Amém? E quanto ao significado espiritual do texto? Como é que a gente pode resolver e ajudar nesse sentido? Primeira coisa, eu quero colocar isso e a gente vai caminhar, né? Inclusive na primeira lição, na semana que vem a gente vai trabalhar um desses pontos, que é a observação. Existem 3 passos chaves quanto a um estudo bíblico. Então, esses 3 passos é observação, interpretação e aplicação. Então, a observação responde à pergunta, o que diz a palavra? A interpretação, ela responde a pergunta, o que significa a palavra? E a aplicação responde à pergunta, o que significa a palavra para mim hoje? Então, esses passos são tão fundamentais que nas 3 primeiras semanas do nosso estudo, a gente vai trabalhar e vai te ajudar a trazer mais compreensão quanto à questão espirituais do texto da palavra de Deus. Então, uma outra coisa que tem a ver com as reclamações de não estar se dedicando tanto à palavra. Uma quarta coisa que atrapalha o nosso dedicar à palavra. Falta de entendimento de como aplicar os textos bíblicos na nossa vida em particular. É uma outra reclamação, ou seja, olha, eu tento estudar a Bíblia, eu estou tentando estudar, eu até leio, tento estudar a Bíblia, mas não consigo aplicar aquilo que eu leio na minha vida. O que eu posso fazer? O que nós podemos fazer para melhorar isso? Olha só, vou te dar algumas dicas interessantes aqui. Primeira delas, questione a passagem bíblica. Aprenda a questionar. Como assim, pastor? Olha, o que essa passagem diz quanto a Deus? Isso dá base para o louvor que uma pessoa pode aplicar à palavra de Deus. O que esse texto diz quanto ao que nós devemos viver ou agir? Isso leva a uma aplicação direta à nossa vida. Então, quando eu questiono a palavra, eu começo a ter aplicações dela na nossa vida. Segunda coisa, identifique uma necessidade ou um problema que você se baseie o seu estudo nesse ponto. Uma forma da gente aproveitar ao máximo, não é, o estudo da Bíblia, não é abrir a Bíblia em qualquer lugar e ler, nem até mesmo o costume que alguns têm, que é uma coisa louvável, né? Você lê a Bíblia toda durante o ano, é uma coisa muito boa, melhor do que nada. Mas ler a Bíblia toda durante o ano não vai ter muito resultado se você não estiver memorizando, se você não estiver aplicando aquilo que você está lendo na sua vida. A melhor forma de aproveitar a Bíblia é começar identificando algum assunto no qual você precisa da perspectiva de Deus. Tendo identificado esse assunto e levado isso a Deus em oração, então você procura uma ou mais passagens bíblicas que tratem desse tema. E aí quando você pega o tema e você começa a estudar, então isso vai trazer vida para você. Uma quinta reclamação que as pessoas têm quanto a dificuldade de estudar a Bíblia é a falta de percepção, de mudança na sua própria vida, com base no texto que você tem lido. Então, eu quero sugerir algumas coisas que você pode fazer para te ajudar
a fazer uma mudança em sua vida com base no texto da palavra de Deus que você tem lido. Então a primeira sugestão que eu quero dar para você é algo que nós já sugerimos, mas falando de forma mais objetiva aqui. Tenha um companheiro de estudo. Nesse tempo agora, nós estamos falando aqui a introdução desse estudo. Então nós vamos ter 8 semanas para caminhar. Procure alguém que associe com você, pode ser das pessoas que estão fazendo conosco o curso, né? Procure saber quem está fazendo. Você, vamos fazer uma dupla de 2, vamos? Pode ser 2 ou 3 pessoas, né? Não tem problema, você pode se associar com mais alguém para que você tenha mais sucesso em aplicar na sua vida mesmo e que essa aplicação venha trazer transformação, mudança de vida, né, na sua vida, que o texto ele traga vida para você. Sozinho, você normalmente não irá conseguir mudar a sua vida. Com um companheiro, você terá 10 vezes mais possibilidade de ver essas mudanças acontecerem, principalmente se esse companheiro estiver comprometido também em aplicar o texto bíblico na vida dele. Por isso que eu falei que é interessante você se associar com alguém que também tenha a mesma disciplina e o mesmo desejo de aplicar esses estudos na sua vida. Segunda coisa, aprofunde-se em um tema até ver mudança na sua vida. Aprofunde. Um problema que a gente vê a respeito da aplicação do ensino bíblico é que às vezes a gente começa a estudar uma coisa e daqui a pouco a gente passa para outra, e passa para outra, e a gente acaba não conseguindo trazer nenhuma transformação prática da nossa vida dos estudos bíblicos. Por quê? Porque a gente estudou tanta coisa e aplicou pouca coisa. Então eu preciso me ater a um estudo, aprofundar mais nesse estudo, até que esse estudo, esse tema aplicado na minha vida de forma mais profunda comece a trazer mais transformação na minha vida. Muitos parecem estar mais preocupados em adquirir conhecimento quando estudam a Bíblia do que verem as suas vidas transformadas. E conhecimento é muito importante, queridos, mas conhecimento sem prática nos fará pessoas legalistas. Então, quando a gente está estudando a Bíblia, uma vez eu vi uma frase e você abomina essa frase na sua cabeça, que alguém disse para uma pessoa que estava frequentando uma das nossas células: olha, você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer a Bíblia para questionar as pessoas que estão falando. Querido, isso não é a motivação correta. A gente precisa conhecer a Bíblia para que a Bíblia e o conhecimento da Bíblia transforme a nossa vida. Então, é esse conhecimento que transforma a nossa vida e nos faz pessoas diferentes. Esse é o nosso objetivo. Esse é o desafio para você nesse tempo. Vamos caminhar e que o conhecimento que a gente vai procurar ter no Senhor, através da sua palavra, traga crescimento e mudança e transformação de vida para mim e também para você. Então, o que nós precisamos, como diz o próprio Tiago, a gente precisa ser praticante da palavra e não somente ouvinte. E a minha intenção com esse estudo é tornar a palavra de Deus acessível e inspiradora para os nossos dias, trazendo estudos simples, práticos, que nos ajude a entender e a praticar a palavra de Deus no nosso dia, nos tornando homens e mulheres da palavra. Então eu quero deixar aqui para vocês a lição da próxima semana, tá bom? Quero já agradecer pela sua paciência de estar aí ouvindo, desafiando você. Se você conhece pessoas que gostam da palavra, que não goste ainda, né? Desafie essas pessoas, compartilhe com mais pessoas, amém? Nos ajude e ajude também essas pessoas a caminharem pela palavra de Deus. E com certeza a gente vai ter muito sucesso. Então vamos lá, agora vamos pensar, como a gente falou no início do estudo, a gente vai ter esse tempo aqui de meditação e a gente vai ter uma pequena tarefa para você fazer durante a semana. Então eu queria te convidar a anotar aí as tarefinhas que você vai fazer durante essa semana. Você vai estudar
os capítulos de 1 a 3 do livro que foi citado, né, que vai ser o nosso livro de apoio do Tim LaHaye, Como Estudar a Bíblia Sozinho. Então, os capítulos de 1 a 3, eu vou enviar esse texto para você, você vai poder acompanhar e fazer a leitura desse estudo, entendendo que ler e estudar, não é? Não só ler, então leia e estude esses capítulos, por favor. Então, leia o texto que eu vou enviar para você também, como fazer um diário espiritual. Então, como fazer? Então, tem um textozinho ensinando você como fazer um diário espiritual, eu vou te mandar. Então, você também vai fazer a leitura desse texto. Depois que você fizer a leitura, você vai aprender a fazer o diário espiritual. Então, eu quero que você faça pelo menos um diário espiritual do capítulo 1 de 1 João. Então, a primeira carta de João, capítulo 1, quero que você faça pelo menos um diário espiritual sobre esse texto. E depois que você fizer, eu queria que você compartilhasse a sua experiência nos comentários do nosso vídeo, tá bom? Você vai lá no nosso comentário do nosso vídeo e faz a sua observação, o seu comentário. E também quero que você leia a carta de João. Então, a primeira carta de João, eu quero que você leia pelo menos 2 vezes esse texto, ok? Então, tarefa simples, tenho certeza que você vai ser abençoado através dela. Eu espero você aqui semana que vem, amém? Convide pessoas, vamos participar, vamos perseverar, porque essa jornada será uma jornada de muita bênção para mim e para você. Um grande abraço e até a semana que vem.